Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Crianças, na nossa última aula, a gente parou na página 12 da nossa primeira questão. Eu me lembro que a gente tinha feito essa questão, mas o que a gente vai fazer? Vamos revisar toda essa questão, tá bom? Ó, na primeira questão tá dizendo assim: preencha com as letras que faltam. Essa é a primeira questão da página 12. O que você vai fazer? Você vai preencher, tá bom? O alfabeto que está faltando nas letras. Por exemplo, aqui nós temos a little A, que é a vogal a letra A, né? E aqui nós temos, vocês estão vendo o tracinho no livro de vocês, é para colocar os alfabetos que estão faltando. Aqui você vai colocar little B, C, e D. Você vai completar com o que está faltando. Esses aqui são apenas um exemplo que eu coloquei. Eu acho que não está focando bacana esse vídeo, mas eu vou tentar. Continuando na página 12, a gente tem a segunda questão. Na segunda questão está dizendo assim: escreva em ordem alfabética algumas palavras. Como assim? Você vai escrever em ordem alfabética algumas palavras que você conhece. Pode ser em inglês e pode ser em português. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de ordem alfabética para vocês. Ó, apple, que é maçã, em português, começa com a consoante A, certo? E ball, que começa também com a B, e assim por diante. Você pode colocar algumas palavras em ordem alfabética que você conheça. Na terceira questão, ele está pedindo assim, lá na terceira questão do seu livro, está pedindo a seguinte frase: como você soletra o seu nome? É o seu nome, é como você soletra o seu nome. Então, você vai soletrar o seu nome. Vou dar um exemplo. Por exemplo, meu nome é Celiane. Então, eu vou soletrar o meu nome. Vou colocar aqui, ó, S, E, L, I, A, N, E. Então, soletrei o meu nome, Celiane, certo? Na quarta questão, vocês têm um quadradinho, né, cheio de alfabeto. Então, lá você vai cantar somente o alfabeto, certo? Bem, voltando. Agora vamos para a página 13 do nosso livro lá. Na página 13 do nosso livro, está dizendo assim, lá na quinta questão. Ele está pedindo para que você escreva os alfabetos na coluna. Vocês estão vendo que aí no livro de vocês tem uma coluna, certo? São duas colunas, que são o alfabeto, tá bom? E são os alfabetos. Ó, temos consonantes, que são as consoantes. Então, nessa primeira coluna de cima, que está lá no seu livro, que ela tá até de, se eu não me engano, de azulzinha, pintada, você vai escrever apenas as consoantes. Então, as consoantes começam pelo qual? Começa pela letra B, C, D e F. E você vai finalizar, tá bom? Com as consoantes. Na outra coluna, você vai escrever as vowels, que seria vogais. Então, você vai colocar na segunda coluna as vogais, que seria E, I, O e U, certo? Então, você vai colocar as vogais. Na sexta questão, ela está te pedindo assim. Na sexta questão, você vai completar as palavras que estão faltando. As letras que estão faltando nas palavras. Vocês estão vendo que ele tem uma palavra que está faltando o resto. Qual seria? Por exemplo, nessa primeira aqui, está escrito só um G, um O e um T, né? Certo? Então, aqui, qual é a letra que está faltando? É O, porque é good morning. Good morning, bom dia. Na outra é nice to meet you. Nice to meet you, que é um prazer em conhecer você. Então, você vai terminar a sequência que estão faltando das letras que você vai colocar aí, certo? Bem, voltando para a nossa... Continuando ainda na página 13, a gente tem a sétima questão. Na sétima questão,
você vai enumerar, tá bom? As imagens de acordo e vai escrever os nomes delas que estão lá embaixo. Vocês estão vendo que vocês têm 2 quadradinhos, um desses quadradinhos tem lá a imagem do macaco, tem a imagem do elefante, só que você vai enumerar eles de acordo com o que está escrito lá na coluna em cima. Por exemplo, no primeiro a gente tem a palavra elefante. Então, se o número que está lá em cima o primeiro é elefante, você vai colocar o número 1 no elefante. O 2, né, o número 2 já é o sorvete, então você vai ver o sorvete, a imagem do sorvete, e aí você vai enumerar. E assim por diante, certo? Bem, voltando no assunto. Na página 18, eu avancei para a página 18, porque eu já expliquei 17, e na página 17 a gente já tinha feito essa questão na aula anterior. Então, eu avancei para a página 18. Na página 18, na página 17, antes da 18, está escrito I have a school bag. Eu tenho uma mochila escolar. Então, na página 18 da primeira questão, página 18 da primeira questão, está escrito assim. Na primeira questão está escrito, pinte a resposta correta. No livro de vocês, lá da primeira questão, da página 18, está escrito, pinte a resposta correta. Então, na letra A, está escrito assim, what's this? Então, o que é isso? Você está vendo uma imagem de uma tesoura, né? Então, ele vai perguntar, você tem 2 palavras lá para marcar o real significado dela. Então, aqui eu desenhei uma tesoura, mas acho que não dá para ver direito. This is a play office. O que você vai fazer? Você vai circular a palavra que indica que é uma tesoura, certo? Na letra B, ainda da primeira questão, está escrito novamente, what is this? O que é isto? Aí está dizendo, lá tem um estojo. Então, você vai tentar lembrar de algumas aulas que a gente teve, tá? This is a pencil case. Que seria o quê? Isto aqui é um estojo. Então, você também vai circular a palavra estojo, certo? Na letra C, também está escrito what this is, o que é isto? Que também tem o desenho de uma borracha. Então, você vai circular a palavra da tradução da borracha, que é this is eraser. Na letra D, está dizendo também assim, what this is? Tem um desenho de uma régua. E nesse desenho de uma régua, você também vai colocar a tradução certa, que é this is a ruler, que é tesoura, em régua em português, certo? Bem, agora a gente vai para a nossa página ainda. Vamos continuar na página 18. Na página 18, está dizendo assim, você vai desembaralhar, tá bom? Desembaralhe as palavras. Não sei se vocês estão tendo um pouco de dificuldade nessas questões, é só você desembaralhar, a resposta já está lá, é só você colocar em ordem correta. Por exemplo, a palavra que está escrito aqui, olha, tem o CH, o R, o A e o I. Então, você vai desembaralhar. Como assim, professora? O nome dessa palavra é chair, que é cadeira. Então, vem pra cá, vamos pegar a letra C, H, e aí você está vendo que tem um R aqui. Então, esse R que está no meio aí, vai sair, você vai colocar a palavra A, I e R. Então, formamos a palavra chair, certo? Na little b, que é a letra B, também está escrito B, o K, o O e o O. Então, você vai pegar a little B, a letra B. Aí, você vai pegar as duas letras O que está lá no final, vai colocar aqui e vai formar a palavra book, certo? E na C também, certo? E assim por diante. Agora, na terceira questão, você vai encontrar, tá bom? Os materiais escolares que estão faltando no caça. Vocês vão encontrar os materiais escolares no caça-palavras. Quais são os que estão lá? Tem aí, aparece as imagens dos objetos que você tem que encontrar no caça-palavras, que seria borracha, lápis, régua, tá bom? Vocês também podem ter ajuda do Google Tradutor. Bem, voltando, né?
Na página 19 da quarta questão, crianças, vocês vão observar e vocês vão relacionar cada uma das perguntas, certo? Ó, lá você tem uma coluna, certo? Nessa coluna você tem, no primeiro aqui, ó, vocês estão vendo e vocês vão relacionar cada objeto que tá, de objeto escolar lá, com o que tá aqui. No primeiro, a gente tem a tesoura, a gente tem um par de tesoura. No terceiro, nós temos caneta e na quarta a gente tem borracha, certo? Então, vocês só vão marcar com um X, ó. Só vão marcar com um X os objetos que estão escritos na coluna, certo? Na quinta questão, nós vamos relacionar todo aquele objeto que nós levamos dentro da nossa mochila. Sabe, os objetos que você leva na mochila, por exemplo, borracha, lápis, o que está na coluna direita e o que está na coluna esquerda. Na coluna esquerda do seu livro tem a sua bagagem, certo? E tem a sua mochila. Então, você vai ligar os objetos, tá bom? Que você leva dentro da mochila e as coisas que você leva dentro da sua lancheira. Então, vocês vão fazer meio que uma separação disso tudo aí. Bem, crianças, finalizamos o nosso livro desde a nossa primeira página até a nossa página 20, antes da gente avançar para a segunda unidade. Na página 20, está dizendo que da página 20 da questão 6, está dizendo assim, ouça e pinte corretamente os objetos que estão lá embaixo. Então, lá embaixo você está vendo um quadro, um livro e um estojo. Então, você vai pintar esse estojo de acordo com o que está pedindo. Eu vou dar um exemplo do livro, vou completar isso com vocês. No livro, está escrito assim, It's blue, the book. Então, este livro é azul. Então, você vai pegar o seu lápis de cor azul e vai pintar ele lá de azul, tá bom? Bem, eu já ia finalizar, mas acho que eu vou pegar um pouquinho sobre a nossa segunda unidade. Vou dar uma revisão pra gente iniciar logo algumas outras páginas. Bem, como eu tinha dito, a gente avançou para a nossa segunda unidade. Na nossa segunda unidade, a gente vamos let's count, que seria contar. Vamos contar os números em inglês, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Na nossa primeira questão da página 22 lá, tá dizendo assim, que é para você relacionar as figuras de acordo com o que tá. Lá na sua página tem do lado esquerdo tá escrito os números e do nosso lado direito tá escrito, tem as imagens de objetos lá. Por exemplo, a gente tem laranja, a gente tem maçã, pipa e tudo mais. Então, você vai relacionar, como assim? Por exemplo, o an. O an, você sabe que no português é o número 1 e o two é o 2. Então, se aqui você tá vendo que tem uma laranja, então você vai ligar para o número que tá na 1. Se são 2 sorvetes, então é 2, você vai ligar para number 2, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, essa pequena demonstração que eu mostrei para vocês. Eu espero ter ajudado bastante vocês. E se vocês precisarem, eu vou estar sempre aqui disposta a ajudar, certo? Então, vamos avançar agora para a nossa segunda unidade. Quem não finalizou, por favor, finalize o seu livro, termine, mande mensagem, não tem problema você ficar mandando mensagem para mim, eu vou estar respondendo, vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Beijo no coração de vocês.